E aí, onde você está se preparando para passar a eternidade? É agora que a gente faz o investimento para a eternidade. Quando nós somos novos, nós fazemos os investimentos para colhermos na saúde que vamos ter depois, na terceira idade. E a gente também agora faz investimentos que vamos colher na eternidade. Onde você quer passar a eternidade? É sobre isso que fala o texto que começamos a estudar no programa anterior. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Vamos prosseguir hoje um pouco mais. Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O seu esforço, a sua luta não deve ser para as coisas deste mundo. O seu principal esforço, o seu principal investimento não pode ser para as coisas desta terra, onde a ferrugem, a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós terminamos o programa passado com este texto. E este texto me lembra de um outro texto que você conhece, você que estuda a palavra de Deus, e que se encontra no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus. Mateus 19, os versos, você quer ver? Versos 16 em diante. Muito interessante esse texto, porque conta a história, Mateus aqui, essa mesma história, ela aparece nos três evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas nós vamos estudá-la aqui no Evangelho de São Mateus. Aí no capítulo 19, verso 16, a Bíblia diz que Mateus conta que alguém se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Lá no livro de Lucas dá uma informação interessante. Lucas diz, Lucas capítulo 18, verso 18, que esse rapaz era uma pessoa de posição social destacada, tinha uma alta posição social. E essa pessoa, esse homem, se aproximou de Jesus. Ele tinha preocupações com respeito à sua salvação, à sua vida eterna. Então agora ele se aproxima de Jesus e pergunta: Bom mestre! E essa é a informação que não está em Mateus e também não está em Lucas, mas está em Marcos. No Evangelho de Marcos diz que ele chama Jesus de bom. Bom mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, verso 17: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja que interessante. Ele chamou a Jesus de bom. Bom mestre. Bom é uma qualidade do ser. Jesus era bom. E aí Jesus diz para ele: Por que você me chama de bom? Bom só existe um. Você está querendo dizer, você está querendo reconhecer minha divindade? Em outras palavras, Jesus está perguntando. E aí ele diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Você consegue ver aqui uma tensão entre o ser e o fazer? Que farei eu de bom? Bom é uma qualidade. Agora Jesus diz: você tem que fazer alguma coisa. Guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Veja, será que nós devemos guardar os mandamentos para alcançar a vida eterna? Jesus estava querendo alcançar esse rapaz no terreno que era conhecido para ele. Ele era um judeu. Ele amava os mandamentos de Deus, como nós também devemos amar. Mas um dos problemas no judaísmo daquela época era o legalismo, ou seja, fazer da lei um meio da salvação. Isso não é um uso legítimo da lei. A lei, diz Paulo, serve para me apontar o pecado,
E quando eu me reconheço pecador, eu vou a Cristo. A lei me serviu de aio e me leva a Cristo. E eu vou a Cristo e digo: Senhor Deus, eu sou pecador, me ajuda, transforma a minha natureza, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E você já sabe que esta é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em mim um novo coração, que cria em mim uma nova natureza. Mas eu não vou sentir essa necessidade se eu não quiser guardar os mandamentos. Mas quando eu vou tentar guardar os mandamentos de Deus, Paulo diz, eu percebo que há uma lei em mim, que é a lei do pecado, que mora em mim, que habita em mim, que me faz ter desejo por coisas que não são a lei de Deus. Eu desejo fazer coisas que estão contrárias à lei de Deus. Então eu enfrento esta guerra e isto me faz ir a Jesus em busca de ajuda. Me ajuda, meu Deus! E é nesse ponto que Jesus diz para você assim, olha aí, filho, sabe de uma coisa? Sem mim você não pode fazer nada. Por exemplo, o mandamento diz, não adulterarás. Mas talvez seus olhos estão traindo você. Seus olhos estão olhando para alguém que não é o seu cônjuge. Eu posso estar falando para um namorado, namorada. Namoro também tem traição. Claro! Se você começa traindo no namoro, saiba que a sua entrada na igreja no dia do casamento não vai mudar o seu caráter. Meu pai dizia isso, filho, nunca traia sua namorada, porque se você trair sua namorada, você um dia vai trair sua esposa quando você casar. Casamento não muda caráter. Quem muda caráter é Deus, é o poder do Espírito Santo, é Jesus que cria em mim uma nova natureza. Então, se o mandamento está mostrando para você não adulterarás, mas você está com olhos de adultério, porque você é uma pessoa normal, uma pessoa influenciada pelo pecado, uma pessoa natural, eu quero dizer. Mas Deus nos chama para recebermos uma influência sobrenatural. Esse coração novo que Deus quer implantar dentro de mim é uma influência sobrenatural. Deus vai tirar de mim esse coração de pedra e me dar o coração de carne. Era isso que Jesus queria dizer para esse menino, para esse rapaz, para esse jovem. A Bíblia, o título aqui na minha Bíblia é Jovem Rico, é um moço, era um homem, não sei a idade dele, a Bíblia não fala a idade dele, mas a tradição entende que era um jovem e era uma pessoa de alta posição social, provavelmente com muito dinheiro. Então Jesus disse para ele, guarda os mandamentos. No verso 18 ele pergunta, quais? Ele estava querendo ganhar tempo. Ele sabia os mandamentos de Deus, ele sabia a lei de Deus. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 4 dos mandamentos da segunda pedra da lei de Deus. A primeira pedra da lei de Deus, os primeiros 4 mandamentos têm a ver com o meu relacionamento com Deus. Já a segunda pedra dos mandamentos, os últimos 6 mandamentos, têm a ver com o meu relacionamento aqui horizontal, com os homens. Né? Aí tem não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E então Jesus disse a ele, Jesus citou alguns desses mandamentos, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, um mandamento que tem a ver com família, tremendo esse mandamento, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, o resumo da segunda tábua da lei. A primeira tábua da lei tem a ver com o meu relacionamento vertical entre mim e Deus. Os primeiros 4 mandamentos. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Primeira tábua da lei. Segunda tábua da lei. O meu relacionamento horizontal com o próximo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus faz esse resumo. E o jovem, no verso 20, replica e diz para Jesus, tudo isso tenho observado. O que ainda me falta? Tudo isso tenho observado. O que ainda me falta? Em alguns programas passados, em um dos programas passados, você se lembra que nós conversamos um pouquinho a respeito do conceito de perfeição.
O que é um ser humano perfeito? O Senhor Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas isso está em Mateus capítulo 5. Agora lá em Lucas, no texto correlato que aparece em Lucas, Jesus, em vez de perfeito, aparece dizendo: sede vós misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai que está nos céus. Isso quer dizer que para Deus uma pessoa perfeita é uma pessoa que tem misericórdia, que pensa nos mais fracos, que pensa nos mais débeis, que está preocupada com a necessidade dos outros. Esta preocupação é um sinal claro, inequívoco da atuação do Espírito Santo na minha vida. Se eu estou preocupado com os pobres, se eu estou preocupado em ajudar os necessitados, as pessoas que moram perto da minha casa, as de perto e as de longe, se eu procuro satisfazer as necessidades dessas pessoas, então isto é sinal que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Então Jesus disse para esse jovem: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Você lembra lá que nós estudamos ali no Sermão da Montanha, Jesus dizendo: não ajunte tesouros sobre a terra, ajunte tesouros no céu. E agora Jesus disse para esse jovem rico: você quer ser perfeito? Vai, meu filho, vende o que você tem e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. E eu fico me perguntando, será que existe alguma coisa material que está bloqueando o meu ato de seguir a Jesus? Que está impedindo que eu siga Jesus de maneira apropriada? Será que algum apego a coisas desta terra está bloqueando a minha busca a Jesus e a busca da minha família a Jesus? A gente vai continuar falando sobre esse assunto logo depois do intervalo. A gente vai e encontra você na volta. Até já! E aqui estamos nós, estudando a história do jovem rico. Que história interessante! Lembra que nós já vimos lá e no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 19 a 20, Jesus dizendo: não ajunte tesouros, não coloque suas afeições nas coisas desta terra, mas coloque suas afeições nas coisas da nova terra, porque lá na nova terra você não pode perder. Aqui na terra, se você começa a investir demais, você pode perder, mas tem uma segunda consequência. Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Onde está o meu tesouro? Onde estão os meus investimentos de tempo e de recursos materiais mesmo? São nas coisas de Deus? São no reino de Deus? Ou são nas coisas deste mundo? Tem um livro que eu quero recomendar para você, eu não tenho aqui para mostrar para você, mas é um livro precioso sobre esse tema de finanças relacionadas com o reino de Deus. Esse livro foi produzido em 2 títulos, você pode procurar um dos 2. Um deles é Administração Eficaz e o outro é Conselhos sobre Mordomia. Você encontra esses livros, que na verdade o texto é o mesmo, apenas são edições diferentes com o mesmo conteúdo. Você encontra esse livro em cpb.com.br. E a autora deste livro, ou destes livros, Ellen White, ela diz algo interessantíssimo. Ela diz que existem só 2 lugares onde eu posso juntar os meus tesouros. Ou é no celeiro de Deus, ou é no celeiro de Satanás. Tudo aquilo que não é investido no reino de Deus está sendo investido no reino de Satanás e vai fortalecer a sua causa. Eu gosto de pensar nisto quando vou às compras, quando vou ao supermercado. Tudo que eu coloco dentro do meu carrinho de supermercado ou está colaborando para fortalecer o reino de Deus,
ou está colaborando para fortalecer o reino do inimigo de Deus? Ou está colaborando para trazer saúde para minha família? Ou está colaborando para trazer doença para minha família? Ou perdição para minha família? Assim é quando eu vou fazer qualquer compra, quando eu vou fazer qualquer investimento. No programa passado eu perguntei para você pensar, eu tenho perguntado para mim também, qual gasto ou qual investimento ocupa a maior fatia do orçamento da minha casa? Por falar nisso, sua casa tem orçamento? Você sabe quanto gasta? Você sabe quanto ganha? Isso é muito importante. O cristão não deve deixar as finanças da sua casa às moscas, ao vento. Nós temos que ter controle disso, temos que viver na presença de Deus, porque na verdade nós administramos os recursos de Deus. Tudo que nós ganhamos enquanto estamos vivos, só ganhamos enquanto estamos vivos. Depois que a gente morre, a gente não leva nada embora, porque caixão não tem gaveta, fica tudo aqui. Mas tudo que nós ganhamos vem das mãos de Deus, tudo é de Deus. Tem gente que imagina que apenas o dízimo pertence a Deus. Não, tudo é de Deus. E a gente apenas devolve o dízimo e administra o restante que é de Deus. Veja que responsabilidade é administrar os recursos que chegam às mãos da gente. Mas a palavra de Deus diz, cuidado, filho, porque onde você coloca o seu tesouro, aí estará o seu coração. Veja, as finanças de uma casa são algo muito importante para determinar o rumo dessa casa. Como que a família passa os seus dias de folga? Como que ela gasta, se ela tem dinheiro sobrando, se ela tem poupança? Toda família deveria ter uma poupança, deveria guardar. Ah, pastor, eu sou pobre. Não, não é questão de pobreza, nem é questão de quanto você ganha. É questão de como é a sua cabeça. Existem nações do mundo cuja cabeça das pessoas, a cultura da nação é voltada para a poupança, para a economia. Existem outras culturas que são voltadas para o gasto. A pessoa mal ganha o salário, já vai comprar carne para fazer churrasco e bebida alcoólica, para ir para a laje. Escuta, espera aí. Como que você gasta o dinheiro que você recebe? Não, a palavra de Deus diz, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, no meu orçamento da minha casa, eu preciso ter primeiro o reino de Deus, primeiro o dízimo, primeiro as ofertas, primeiro investir nas coisas de Deus. Em casa, nós não temos muito dinheiro para passear, mas a gente sempre tem dinheiro para investir nas coisas de Deus. Se as filhas precisam ir a algum campuri, algum acampamento da igreja, para isso nós temos dinheiro. Talvez nós não temos dinheiro para fazer turismo, mas para estas coisas nós precisamos ter dinheiro. Nós precisamos investir nas coisas de Deus. Precisamos investir na ajuda ao pobre, na ajuda ao necessitado. Para estas coisas nós precisamos ter dinheiro, porque nós somos a mão de Deus aqui nesta terra. E foi isso que Jesus disse para o jovem rico. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 21, Jesus disse para ele, se você quiser ser perfeito, você vá, venda os seus bens, as coisas que você tem. Por que Jesus mandou esse rapaz vender as coisas que ele tinha? Será que é errado ter coisas? Claro que não. Você vê na Bíblia o relato de várias pessoas ricas. Abraão, o pai da fé, era riquíssimo. Não é pecado ser rico. Não é pecado você ter um carro bom. Não é pecado você ter uma boa casa. Não existe virtude na pobreza. Se, por outro lado, não existe vergonha em ser pobre, mas não existe virtude inerente à pobreza. E também não é pecado ser rico. Então, se não é pecado ser rico, por que Jesus mandou esse rapaz vender tudo que ele tinha e dar aos pobres? Jesus queria revelar quem estava controlando o seu coração. Se você tem alguma coisa e você não pode dar esta coisa, você não pode abrir mão desta coisa, você não tem essa coisa que tem você. Jesus queria mostrar para este jovem que as finanças, os bens materiais, é que estavam controlando a sua vida.
ele estava sendo controlado pelo dinheiro e não o dinheiro, e não ele controlando o dinheiro. Deus nos dá o dinheiro para que nós o controlemos dentro dos princípios da palavra de Deus, mas no caso desse rapaz, de maneira imperceptível, era o dinheiro que o estava controlando. Veja só. E agora Jesus, de uma maneira muito sábia, ajuda este rapaz a compreender que ele estava dando para o dinheiro uma importância maior do que para o próprio Senhor Deus. E a Bíblia diz que, tendo o jovem, porém, ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O apego dele às coisas materiais era maior que o apego às coisas de Deus. Eu procuro devolver o dízimo, eu tenho devolvido o dízimo. E eu quero dizer para você, além disso eu tenho um plano de ofertas, eu não sou exemplo para ninguém. Mas eu quero contar para você a parte feia, essa é a parte bonita. A parte feia que eu tenho para contar para você, a meu respeito, é que nem sempre eu gosto de devolver o dízimo. Você sabia disso? Você pode estar escandalizado com isso. Puxa, mas eu não esperava isso de um pastor. Mas meu amigo, minha amiga, eu sou de carne e de osso como você. Nós, pastores, somos pessoas, somos seres humanos. E eu tenho que confessar isso para você que nem sempre eu tenho prazer de devolver o dízimo e devolver ofertas para o Senhor. Nem sempre eu tenho prazer de ajudar os pobres, de atender a necessidade do pobre que bate na minha porta ou que aparece na minha frente. Mas sabe que isso revela a meu respeito? Que o meu coração está nas coisas desta terra. A palavra de Deus diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E quando eu percebo isso, eu preciso dizer para o meu Senhor: meu Deus, me ajuda, meu Deus, cria em mim um coração novo, restaura em mim um espírito reto, me ajuda a prezar o céu, me ajuda a valorizar mais o céu do que as coisas desta terra. Que influência isso vai ter na minha família? Que influência isso teve na família desse jovem rico? Você sabe o que aconteceu com ele? Jesus subiu ao céu. Depois disso passaram-se alguns anos. Lá no ano 70 depois de Cristo, os exércitos romanos cercaram Jerusalém. E havia um sinal para os cristãos fugirem de Jerusalém. Jesus disse: quando vocês virem Jerusalém cercada, saibam, fujam. Mas eles não podiam fugir. Repentinamente os exércitos romanos se afastaram de Jerusalém por uma razão. Nesse momento, os cristãos receberam a senha para fugir de Jerusalém. E o relato histórico diz que nenhum só cristão morreu na destruição de Jerusalém que se seguiu, porque os exércitos romanos voltaram e destruíram completamente a cidade. Mas conta a tradição que alguém ficou nessa cidade. Alguém não fugiu. Alguém ficou apegado às suas propriedades. Sabe quem era? O jovem rico. Jesus tinha dito a ele: filho, venda. Estas coisas estão tomando conta da sua vida. Não é pecado ser rico. Pecado é amar a riqueza. Não é pecado ter dinheiro. Pecado é ter amor ao dinheiro. E a fazer disto a prioridade da vida. Se você faz isso, filho, você vai perder sua família. Você vai perder sua vida eterna. Filho, venda tudo que você tem. Você está precisando vender. Jesus falou para ele. Ele não quis vender. Perdeu a vida, perdeu a família, perdeu todos os seus bens materiais e ainda perdeu a vida eterna. Hoje o convite de Jesus para a minha família, para a sua família é: filho, não ajunte coisas aqui. Jesus está voltando. Falta pouco tempo. Se você estuda as profecias, sabe que está muito perto a vinda de Jesus. É hora de colocar minhas afeições nas coisas de cima, onde Cristo está sentado
à destra do Pai. Envolva a sua família nesse processo de desapego das coisas desta terra e apego às coisas do céu, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Deus te abençoe.